Ei, muito boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Estamos falando aqui diretamente da Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, em Nova Russas, no Ceará. Mais uma vez, gratidão a todos que estão participando com a gente. Casa cheia mais uma vez, aqui também através do Meet. Nesse primeiro momento, vamos elevando nossas vibrações, nos conectando com Deus, com os nossos queridos mentores espirituais, que estejamos conectados com nós mesmos também nesse momento, para que podamos aprender o máximo possível nessa noite de hoje, e possamos colocar em prática de alguma forma nas nossas vidas, no nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos, nos nossos irmãos de caminhada e conosco, Deus. Sejam todos muito bem-vindos, que Jesus abençoe a todos nós, agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Hoje nós temos a participação da dona Fátima Agra, que seja muito O som está desativado. Ok, Fátima. Tá? O Cláudio está um pouco de problema lá na internet. Tá? Fátima, você pode iniciar, tá bom? bem-vinda, Tá, ok. Boa noite a todos. já esteja com a palavra, pode se apresentar. Boa noite a todos. É com uma imensa alegria, né, que aqui nós recebemos esse convite do nosso querido Arlindo e com gratidão, né, a toda essa espiritualidade que possibilitou esse encontro, embora tão distante, né, fisicamente nós estamos, mas eu aqui no Rio de Janeiro, vocês aí em Nova Rússia, no Ceará. Mas a tecnologia hoje, graças a Deus, nos permite nos unir, estávamos falando isso um pouquinho antes, então eu agradeço muitíssimo, mais uma vez, essa possibilidade desse encontro e espero que na noite de hoje nós possamos realmente nos envolver e nos tocar por essa grandeza que a espiritualidade nos traz, podermos falar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, essa é uma oportunidade ímpar aqui para nós. Eu vou me apresentar, meu nome é Fátima, eu sou trabalhadora do SEMA, que é o Centro Espírita Maria Angélica, aqui no Rio de Janeiro, na zona oeste do Rio de Janeiro, e já há mais de 20 anos, e nós trabalhamos muito no sentido da divulgação da doutrina espírita. E o nosso tema escolhido para a noite de hoje foi a beneficência, que é o capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, dos itens 11 a 16. Então, eu posso dar início no estudo, Cláudio? Já pode? Perfeitamente. Então, por que eu escolhi esse tema para a gente conversar? Fala-se muito nos dias de hoje sobre caridade, sobre auxílio ao próximo, sobre a necessidade de nós nos motivarmos no trabalho do bem. E quando a gente se dedica a estudar um pouco o Evangelho, a gente para nesse capítulo, né, que não saiba a vossa mão esquerda, que dê a vossa mão direita, nós temos vários itens que passam nas instruções dos Espíritos falando sobre caridade. E do item 11 ao item 16, Kardec, junto com os Espíritos, organizou, né, essa parte está dentro das instruções dos Espíritos, organizou uma sequência de mensagens, né, onde ele trata de alguma coisa que tem um nome um pouquinho diferente, a beneficência. Então, a gente vai observar o seguinte, nós temos 6 mensagens nesses itens, começando por Adolfo, que foi bispo de Argel, passa por São Vicente de Paulo, por Cárita, por um espírito protetor, né? Cárita dá 2 mensagens, e finaliza com João. E tudo isso tem uma lógica, porque absolutamente nada no Evangelho foi só colocado lá, tem um sentido, e a gente vai conduzir o nosso estudo
para a gente ter essa observação, porque é muito importante que a gente perceba que se em algum momento nós entramos em contato com o Evangelho e alguma coisa nos passa desapercebido, ou a gente não compreende a função, pode ter certeza que ali tem alguma mensagem mais profunda. E esse é o nosso trabalho como estudiosos da doutrina espírita, que estamos dispostos a ser, né, não para nos tornarmos pessoas estudiosas, mas sim para conhecedores, minimamente, para que isso possa melhorar a nossa caminhada na nossa jornada aqui no plano terreno. E aí, quando eu deparei com esse item, né, depois de estudar bastante a questão da caridade, eu falei assim, mas por que ainda mais 6 mensagens sobre a beneficência? Então, aí eu decidi mergulhar um pouquinho mais nesse tema para poder compreender. E aí, a primeira pergunta que me ocorreu foi assim, o que é beneficência e qual a diferença da beneficência para a caridade? Aí a gente vai até o dicionário e a gente observa o seguinte: no dicionário está assim: a beneficência, ato, prática ou virtude de fazer o bem, de beneficiar o próximo, nem fazer uma filantropia, ou seja, alguma coisa que a caridade, que muitas vezes passa sempre por nós, na beneficência ela se direciona ao próximo. Né? E aí tem uma segunda observação, uma disposição benéfica. E aí, quando a gente trata dessa palavra disposição, ela me chama muita atenção, porque será que nós estamos dispostos a fazer o bem? Será que nós temos a disposição, ou a disponibilidade, ou a intenção real de fazer o bem? Ou nós fazemos porque alguém disse que isso era importante? Porque a gente ouviu falar que é nobre fazer caridade? Né? Será que o nosso impulso ele é real, ele existe dentro da gente de fato? Então, olha a importância dessa explicação que que é necessário que haja uma disposição da nossa parte. E aí a gente lembra que Leon Denis, no livro O Problema do Ser do Destino da Dor, ele trata das potências da alma. E ele fala que a vontade, que tem muito a ver com a disposição, o desejo, a vontade, é a potência maior e mais poderosa que a gente possui. Né? Porque ela é divina, colocada por Deus. Todas as vezes que a gente realmente aciona com o coração, com vontade alguma coisa, isso nos conduz. A gente é capaz de superar limites dos quais a gente não imagina. Então, é nesse sentido, né, da disposição que a gente precisa ir buscar dentro de nós esse desejo real, essa vontade, essa potência que habita em nós, para que a gente possa fazer o bem, e não simplesmente fazer por fazer. Né? E aí, quando eu fui em busca do sentido de caridade, né, também no dicionário, está lá escrito assim, virtude de amar o próximo que conduz ao amor a Deus. Então, a caridade é uma virtude, e a beneficência é a disposição que a gente tem de realizar essa caridade. Né? E ele diz também que é o desprendimento de si mesmo pelo semelhante. Então, assim, eu preciso estar disposto a me desprender de mim mesmo. Então, o que num primeiro momento pode parecer extremamente simples, ele é mais profundo e mais complexo. Então, a gente vai avançando aqui um pouquinho, porque a gente compreende que, né, no Evangelho, Kardec passa por esse assunto, trazendo 4 pontos assim, muito importantes que a gente não pode esquecer. Quando se trata de caridade, de beneficência, a gente precisa ter o desejo do bem para o próximo, um desejo real, sincero, um sentido de perdão profundo, porque senão a gente não consegue aplicar a caridade, exercitar essa caridade, essa beneficência em toda a sua profundidade. Precisamos evitar a maledicência, mas principalmente sair do lugar de julgadores, que nos é muito comum. E também a gente precisa orar pelo outro.
Então, são como se fossem pré-requisitos para que a gente possa exercer em toda a sua plenitude. E aí a gente vai nessa primeira mensagem, que é do Bispo de Argel, e como ela é muito longa, obviamente eu não vou ler aqui, né, eu pensei em alguns pedacinhos que eu considerei importantes para a gente fazer a nossa linha de pensamento com relação a esse estudo da beneficência. E Adolfo fala assim: é na caridade que deveis procurar a paz do coração, o contentamento da alma, o remédio para as suas aflições da vida. O que a gente faz, se não quando busca, né, a religião, quando nós vamos ao encontro das casas espíritas ou de um tratamento, se não ir em busca do remédio para as nossas aflições da vida? E ele já nos traz como se fosse uma receita de bolo, né, que é na caridade que a gente deve procurar essa paz. Então, todas as vezes que eu procuro essa paz no mundo, nos objetos, nas pessoas, nas relações, na questão material, nos prazeres que o mundo me oferece, eu posso até encontrar um sentido de alívio das minhas aflições, mas ele não será permanente. Ele será transitório. Por isso, ele nos chama a atenção que é na caridade que a gente deve procurar esse sentido de remédio para as nossas aflições. E ele segue assim: não vos queixeis, agradecei a Deus e prodigalizai, ou seja, em abundância, né, a vossa simpatia, o vosso amor, o vosso dinheiro, por todos os que são deserdados do bem desse mundo e defiam na dor do isolamento. Colhereis doces alegrias. Então, ele nos traz, na verdade, um despertamento de que, através, né, por meio da caridade, por meio da beneficência, por meio desse processo, desse mecanismo, né, tão divino, que é uma virtude, a caridade é uma virtude divina, nós conseguiremos não só aliviar, né, as aflições da nossa vida, como a gente vai conseguir ter contato com doces alegrias. Porque, claro, né, Jesus já nos trouxe: no mundo tereis aflições, mas confiai, porque eu venci o mundo. Né? Então, Jesus nos traz essa certeza de que, enquanto aqui estivermos, ou retornarmos inúmeras vezes, ainda viveremos algumas aflições, mas existem sempre os meios pelos quais nós podemos lançar mão para que a gente possa colher alegrias. Né? Nós sabemos que o nosso trabalho não é o de colheita, sim de semeadura, mas também, da mesma forma, eles nos concedem essa possibilidade de que a gente possa colher alegrias através dessa doçura. E quem foi Adolfo? Né? Quem foi esse bispo de Argel que nos fala isso? Porque é importante a gente entender quem foram essas pessoas, quem foram esses espíritos enquanto aqui estiverem encarnados, para que a gente possa legitimar dentro de nós, obviamente a gente confia no que está escrito no Evangelho, mas para legitimar dentro de cada um de nós o porquê que cada um trouxe essa mensagem. E Adolfo, né, ele foi um espírito que, enquanto ele esteve aqui encarnado, ele ficou órfão aos 11 anos, ou seja, muito cedo, mas mesmo assim, ele seguiu a carreira, ele foi criado por um tio, ele seguiu a carreira de advocacia, mas o chamamento dele era um chamamento religioso. E, por fim, ele vai para o seminário, se torna bispo e entende que a missão dele é a divulgação do Evangelho. E ele é mandado para Argélia, né? Ele está lá na França, e ele é mandado para Argélia para fazer a divulgação do cristianismo num povo que era uma comunidade totalmente islâmica, né? E ele tem um trabalho muito grande ali com o exército, com soldados, enfim, que chegou a ter tutelados dele mais de 60 mil soldados. Então, assim, você pensar que uma pessoa saiu naquela época, né, 1800, em torno de mais ou menos 1800, da França, vai até
a Argélia para a divulgação do espiritismo, para a divulgação do cristianismo, né, ele era um homem que tinha um desprendimento e uma vontade, né, um desejo muito grande de levar a palavra do Senhor. Daí ele finaliza o texto dele dizendo assim: pudesses compreender tudo que de grande e de agradável encerra a generosidade, pudesses ter por única ocupação tornar felizes os outros, ou seja, ele trouxe para essa mensagem a experiência própria dele, ou seja, o contentamento diante de todas as dificuldades que com certeza ele vivenciou nesse projeto dele de vida, né, de divulgação do cristianismo. Ainda assim, ele diz que a alegria e o sentimento de felicidade estava presente, e ele transmite isso nessa mensagem. A segunda mensagem é de Vicente de Paulo, né? E Vicente de Paulo já muda o tom da mensagem, ele é imperativo. Ele diz assim: sede bons e caridosos. Então, na segunda mensagem, né, a gente passou o despertamento e a gente vem para o conhecimento que Vicente de Paulo traz. Então, ele diz: sede bons e caridosos. É aquele momento onde a gente, como se estivéssemos numa sala de aula, né, o professor fala: atenção agora, né, para que a gente possa compreender o conteúdo. E ele fala: sede bons e caridosos. Não deixa espaço para nenhum de nós ficar em dúvida, assim, mas eu posso ser um pouco ou mais ou menos. Não existe esse meio do caminho. Como diz Jesus, que seu sim seja sim, que seu não seja não. E ele fala: toda a eterna felicidade se contém nesse preceito: amai-vos uns aos outros. Então, assim, para que eu alcance essa felicidade e esse contentamento, eu preciso amar ao meu próximo. Não pode a alma elevar-se às altas regiões espirituais senão pelo devotamento ao próximo. E aí a gente pensa assim: mas se elevar às altas esferas, mas se não é isso que nós estamos fazendo aqui, evoluindo em nossa caminhada e indo em direção ao mundo melhor do que o nosso, ou a gente pretende ficar aqui o tempo todo, né? Num mundo de provas e expiações, se a gente não almeja, de fato, uma esfera, né, mais evoluída do que a nossa. Então, ele fala: não pode a alma elevar-se senão pelo devotamento ao próximo. Então, é condição, né, é pré-requisito. E ele complementa: sede bons, amparai os vossos irmãos. E aí, quem foi Vicente de Paulo, né? Vicente de Paulo também foi um grande devoto do Senhor, né? A história dele é lindíssima, vale muito a gente infelizmente, a gente não tem tempo aqui para divagar sobre Vicente de Paulo, é um outro estudo, mas, enfim, ele traz na doutrina espírita, ele passa a mensagem no Evangelho segundo o Espírito, no Livro dos Espíritos, no Prolegômenos, no Livro dos Médios, na Revista Espírita. Ele tem três participações, enquanto espírito já, né, na condição de espírito. Enquanto aqui encarnado, ele tem uma obra muito linda, e ele monta a Confraria da Caridade, porque ele percebe desde muito cedo a necessidade de incutir na comunidade a caridade e o amor ao próximo. E ele começa pelas mulheres. Ele, numa época muito difícil, né, porque Vicente de Paula, de bem antes, né, em 1600 e pouco, que ele esteve entre nós aqui, e ele monta essa confraria da caridade com mulheres, que vão cuidar, né, ele chama de servas dos pobres, ou damas da caridade. E depois ele monta também a caridade dos homens, é assim que ele chama. As mulheres se dedicam aos doentes e os homens devem se dedicar aos velhos e viúvas, ou seja, um trabalho mais que exigia um pouco mais de força física, de dedicação diferenciada. E ele ordena essas confrarias, ele monta cooperativas agrícolas, ele consegue ensinando os métodos de cultivo da terra. Então, ele vai ensinando,
né, como um educador, daí até ter sido feita a fundação da Ordem de Vicente de Paulo, que vive até hoje. E um lema, né, que sempre esteve com ele: Vicente ama. Então, ele traz o amor também, mas ele traz esse ensinamento muito grande sobre, na prática, a necessidade da caridade. E ele termina essa mensagem aqui no Evangelho dizendo assim: homens de bem, univos na propagação da caridade, pois no exercício dessa virtude encontrareis as vossas recompensas. E aí a gente pensa assim, né? Tudo na nossa vida, na nossa sociedade, no nosso mundo, está pautado numa recompensa. A gente sempre tem um sistema de troca. E quando um espírito elevado fala, né, traz uma mensagem para nós, ele conhece o nosso íntimo, conhece as nossas fraquezas. Então, ele diz o seguinte, que é no exercício dessa virtude que a gente vai encontrar a verdadeira recompensa. E ele fala mais: não há alegria espiritual que ela, a caridade e a beneficência, não proporcione já nesta vida terrena. Então, ele consolida a mensagem do Adolfo, que tinha feito antes, né, reforçando que nesta vida nós seremos capazes de experienciar essa alegria espiritual, que muitas vezes a gente pensa, quando estivermos desencarnados, no plano superior, com espíritos superiores. Não, é para aqui e agora. É aqui que a gente pode realizar, é aqui que a gente pode conseguir fazer e experienciar essa alegria. E eu não tenho a menor dúvida que qualquer um de nós que já tenha experimentado dividir o pão com alguém, nós já minimamente fomos tocados por essa alegria espiritual. E é disso que Vicente fala para nós. Mas nos itens 13 e 14, quem traz a instrução dos espíritos é Carita. E ela fala assim: chamo-me caridade, porque carita é caridade, né? A tradução. Sigo o caminho principal que conduz a Deus, acompanhai-me. Aqui, né, a gente teve o despertamento com Adolfo, a gente teve o conhecimento com Vicente de Paulo, e Cáritas vem trazer o amor, né? Porque nada disso, o conhecimento, o despertamento, se nós não tivermos amor nos nossos corações. Então, ela vem trazer esse lado do amor, nos sensibilizando para que possamos realmente poder exercer essa beneficência da forma mais amorosa para nós e para com o próximo. E ela diz assim: ide e colhei os frutos dessa magnificente árvore que se chama beneficência. Nada temais, pois sou a caridade. E ela também traz que assim, a esmola é algumas vezes útil, porque dá alívio aos pobres, mas é quase sempre humilhante. A caridade, ao contrário, liga o benfeitor ao beneficiado e se disfarça de tantos modos. Então, a gente percebe aqui, quando ela fala do amor, que ela nos traz para que nós olhemos o nosso irmão necessitado com o olhar que nós gostaríamos de receber se estivéssemos nessa situação. Que ao depositarmos, seja um dinheiro, um alimento, um agasalho, uma palavra amiga, nós estejamos sempre na condição de igual, né? Se o nosso irmão está abaixado, que nós abaixemos, que nós olhemos nos olhos dele, que chamemos o nosso irmão pelo nome. Tão importante esse movimento que muitos de nós talvez já tenhamos experienciado nas distribuições de quentinhas pelas ruas, quando chamamos, quando perguntamos aos nossos irmãos, né, com tanto sofrimento, qual o seu nome? E muitos, às vezes, respondem: nossa, há quanto tempo alguém não me chama pelo meu nome? Então, é trazer o nosso irmão para o mesmo patamar em que nós nos encontramos, que não existe diferença nenhuma.
a condição que nós nos encontramos, eventualmente, de podermos auxiliar, é a condição de hoje. Nós não sabemos o amanhã, né? Num mundo de tanta transitoriedade, quem sabe nós não estaremos na condição de sermos ajudados, né? E que saibamos, da mesma maneira, também receber aquela ajuda que certamente a providência divina irá nos trazer, né? Mas, como o trabalho aqui é que nós nos sensibilizemos para auxiliar o próximo, então que a gente tenha o conhecimento, e o Evangelho nos traz esse ensinamento aqui, sendo indulgentes, perdoando-se mutuamente, né, cuidando para não ferir o amor próprio de ninguém. Então, muitas vezes, né, nós temos por hábito, assim, quando vemos alguém em sofrimento, nos oferecermos, né? Você está precisando de alguma coisa? Você quer que eu faça alguma coisa? E eu me questiono se esse é a melhor maneira, porque a pessoa no constrangimento, ela não é capaz, muitas vezes, de dizer sim, estou precisando, né? E Cáritas nos chama a atenção com relação a isso, que nós tenhamos o olhar, né, de perceber a necessidade do outro. Então, se eu percebo que o outro está em aflição e ele necessita, e eu não consigo identificar o que seja, que eu retire ele do ambiente público, coloque em particular, no privado, chame ele. O que eu posso fazer para te auxiliar? Você está precisando de dinheiro? Você está precisando de alimentos? Você está precisando que pague alguma conta? E isso se nós não soubermos, porque se nós estivermos a par, né, da necessidade do próximo, eu não preciso perguntar ao próximo o que ele quer. Eu posso simplesmente já ofertar, deixar na porta, entregar, né, um alimento, entregar um dinheiro, pegar uma conta a pagar, oferecer o meu tempo. Olha, né, isso é muito comum, por exemplo, pessoas que estão cuidando de um ente querido acamado, né? Essa pessoa que cuida, ela precisa ser cuidada também. E muitas vezes ela não tem ninguém para que auxilie ela. Então, que nós cheguemos junto dessa pessoa e fale assim, olha, você tem 40 minutos, sai, vai dar uma volta, eu vou ficar aqui durante os 40 minutos que você estiver fora. Ah, mas não precisa. Pode ir, vai. Né? É uma forma da gente entregar o nosso tempo em troca, né, dessa pessoa, da felicidade dessa pessoa poder respirar, sair despreocupada. Então, existem N maneiras de nós ajudarmos sempre se nós estivermos, né, dispostos realmente a entregar o nosso melhor, ainda que talvez não seja o suficiente, mas aquilo que nós possamos entregar. E ela fala assim, espíritas, induzir os menos esclarecidos, mas sem os chocar ou investir contra as suas convicções. Ou seja, muitas vezes, né, nós somos procurados, talvez porque passemos uma imagem, vocês são espíritos, então você pode me explicar, e aí naquele momento, às vezes a gente cresce, né? E tem assim um desejo, não, eu vou te mostrar tudo que tem na doutrina espírita, quando na verdade só o que a pessoa quer é uma prece, só o que a pessoa quer é um abraço, só o que a pessoa quer é uma palavra dizendo, olha, o seu ente querido desencarnou, mas ele vive no plano superior. E não importa, eu não preciso trazer ninguém para a nossa doutrina, não é necessário que eu catequize ninguém para que eu faça esse movimento para que ela venha. O amor irá sempre nos unir, mas que nós respeitemos as religiões, as crenças, os dogmas, as ritualísticas de cada pessoa, porque nós não estamos na pele do outro. Né? Então, ela também nos chama sobre isso, e isso também é amor. E ela fala, abra com as suas próprias mãos, né, essa porta para que o próximo possa ser tocado pelo nosso amor, e não pelo nosso conhecimento, não por aquilo que a gente acredita que seja importante e bom para nós. Né? No caso de Cáritas, ela aparece
aqui na Revista Espírita. Ela dá 1, 2, 3, 4 mensagens na Revista Espírita e traz 2 mensagens lindas nesse capítulo da beneficência, vale muito a pena. Depois nós temos no item 15, né, um espírito protetor que não se nomeia, mas ele se apresenta como um espírito protetor, e ele vem falar sobre a indulgência como uma forma de caridade. E ele traz uma história muito bonita aqui do rico e do pobre, né, sobre os sacos de moeda, que vale também muito a pena depois vocês pegarem, né, o Evangelho e possam olhar, né, com um pouco mais de cuidado para essa história, mas basicamente ela fala sobre a indulgência, né? Será que nós somos indulgentes com o nosso próximo? Será que nós somos capazes de compreender, né, a situação que o outro está vivendo, né, e perdoar pelo olhar do outro, porque a indulgência não é só eu perdoar a atitude do outro, é eu compreender o olhar que o outro tem para aquela situação. E esse movimento é um movimento muito difícil, porque eu só vou conseguir enxergar com a lente do meu próximo se eu sair de mim mesmo, do meu ego. Então, é preciso que eu me desnuda de todos os meus valores pessoais, ouça o meu irmão e me coloque efetivamente naquela situação do outro, né? E, consequentemente, para que esse movimento aconteça, é necessário que eu não julgue. Mas nós somos julgadores, nós somos senhores da lei, né? Não à toa, né? Talvez já tenhamos estado lá na época de Jesus, junto com os doutores da lei, né? Fazendo, montando e nos achando donos da verdade. Daí a necessidade que nós temos, né, de hoje abraçar a doutrina espírita e divulgar tanto esses conhecimentos de tanto que durante toda essa nossa trajetória nós tenhamos deixado passar, né? Então, eles nos chamam a atenção sobre esse olhar indulgente. Tem uma prece que o Chico deixou gravada na voz dele, eu tenho ela no meu celular, porque eu acho ela muito bonita, e num determinado trecho, eu não sei exatamente quem é o autor, mas ele fala assim: Senhor, que eu tenha paciência para com os outros, assim como eu necessito da paciência dos outros para comigo. E isso é tão, tão, tão forte, né? Isso é tão real, né? Porque nós somos muito mais necessitados, né, dessa paciência para com o outro do que daquela que eu poderia ter para com qualquer pessoa que seja, né? Eu necessito desse olhar de todos para que eu possa continuar minha caminhada pelo mundo, porque muitos são os meus equívocos, muitos são as minhas questões, muitos são os meus destemperos durante as adversidades do meu dia a dia. E aí, então, voltando, nós temos o despertamento, nós temos o conhecimento, nós tivemos o amor, tivemos a indulgência como perdão, né, também, como forma, e a gente fecha esse capítulo com o item 16, uma mensagem de João, né, que vem nos fazer o maior chamado de todos, que é o chamado ao trabalho, né? Porque uma vez compreendido, fomos despertos, né? Fomos tocados, tivemos o conhecimento, fomos tocados pelo amor, né? Entendemos a necessidade do perdão, o que nos falta agora, senão o trabalho? Então, é nessa hora que a gente percebe como esse ordenamento dessas mensagens tem um sentido profundo e importante para o nosso conhecimento. E ele fala: trabalhar para os pobres é trabalhar na vinha do Senhor. E por que essa é a última mensagem? Porque se nós começarmos a trabalhar sem termos amor no coração, sem termos o conhecimento de que é necessário, sem termos o perdão, ou pelo menos a tentativa, e se não tivermos amor, de nada seremos, né? Então, ele vem nos chamar ao trabalho da vinha do Senhor, que é tão importante,
né? E que é um desejo muito grande que nós temos dentro de nós. Se todos nós abraçamos a doutrina, nós queremos efetivamente trabalhar na vinha do Senhor. Nós somos aqueles, né, trabalhadores lá da última hora que estão na praça esperando para que sejamos chamados para o trabalho, mas existem condições, existem essas necessidades prévias, esses pré-requisitos que foram colocados aqui. Então, ele diz assim, ricos e pobres e religiosos, poetas e literatos, pintores e escultores, artistas de todos os gêneros, porque todos são necessários. Aí, e ele conclui, todos vós que podeis produzir, né, qualquer coisa, dai o vosso gênio. O que é o nosso gênio? É o nosso talento, né, já desenvolvido desde que fomos criados simples e ignorantes. Dai as vossas inspirações, dai o vosso coração, que Deus vos abençoará. Então, quando nós nos percebemos, né, seres capazes de fazer qualquer coisa, seja de uma costura de uma roupa, a escrita de um poema, o cozimento de um alimento, a pintura de um quadro, as ideias matemáticas, o desenvolvimento intelectual, a capacidade de ensinar, a capacidade de tocar um instrumento, né, a capacidade de falar, ou o talento de ensinar, enfim, com inúmeros, é infinito esse leque, porque Deus nos permite que sejamos criativos e livres, né? E a arte, principalmente, é uma das opulências do Senhor, porque o belo é uma das opulências do Senhor, né? Então ele diz, todos vós que podeis produzir, dai, dividir, porque nada é nosso, tudo nos foi concedido. Deus espera que cada um de nós faça a sua parte, né, para o nosso próprio progresso, mas nós precisamos levar conosco aqueles que estão à nossa volta. Todos vós podeis dar, diz João, todos vós. Então, muitas vezes nós ouvimos, não, eu não posso dar, porque eu não tenho condição financeira, eu não posso dar a moeda, mas eu posso dar a minha palavra, eu posso dar a minha prece, eu posso dar o meu testemunho, eu posso dar o meu tempo, eu posso dar o meu abraço, eu posso dar, né, algo em mim será possível que eu possa dar. Qualquer que seja a classe que pertenceis, ele não exclui absolutamente ninguém. No céu colhereis pelo cêntuplo que houverdes semeado em benefícios neste mundo. Então, né, quando nós observamos que todos nós somos capazes de algo dar para o nosso próximo, isso nos traz uma responsabilidade muito grande. Porque o que eu tenho feito até agora? Ah, mas eu trabalho na casa espírita, eu sou engajado no projeto A, B, C, D, ótimo. E isso está sendo feito porque eu preciso fazer, porque está sendo exigido, porque tem uma pauta para eu assinar uma presença, ou porque eu realmente tenho um desejo, né, inato de auxiliar o meu próximo. Né? Essas questões são muito íntimas e pessoais e não é para ninguém fazer para o outro, e sim para nós, no silêncio da nossa consciência, nós nos perguntarmos qual é o sentimento que ainda me falta, porque pode ser que eu não tenha ainda o desejo interno real de ajudar o próximo. Talvez o meu único desejo seja que eu me ajude. Então, eu preciso descobrir qual é a melhor maneira para que floresça em meu coração, no meu íntimo, depois de todo esse entendimento que eu tive, né, dessa necessidade de ser caridoso, para que eu desperte esse divino em meu coração. O que está me faltando? E João, Jesus, todos os espíritos benfeitores falam o mesmo, é o trabalho, é o que as minhas mãos poderão ofertar para o meu próximo. Né? Então, muitas vezes, nós temos muita dificuldade de diferenciar
aquilo que nós queremos para nós e é necessário, porque existe uma lei de progresso, e Deus espera que cada um de nós faça o melhor por nós, mas também pelo próximo, mas a gente precisa ser honesto com nós mesmos e sabermos aonde está a falha, o que está faltando. Às vezes o que está faltando é o conhecimento, às vezes o que está faltando é a experiência. Eu nunca saí para fazer uma distribuição porque eu tenho distribuição de comida, porque eu tenho medo. Nós vivemos aqui numa cidade muito, muito linda, o Rio de Janeiro é muito bonito, mas ele, infelizmente, vive um momento de muita violência, como todos os grandes centros. Então, muitas vezes, nós chamamos, né, irmãos para que façam esse trabalho conosco e nós deparamos com esse empecilho, né, que as pessoas têm o medo de se aproximar, né, dos mais necessitados, daqueles que vivem na rua, pela violência que assola. Mas é necessário que nós trabalhemos a nossa fé, é necessário que nós não saiamos de peito aberto, e sim em conjunto com irmãos, né, auxiliando nos locais, na orientação da espiritualidade, nas caravanas das cantinhas, né, que nós possamos visitar um hospital. Comecemos com o nosso tamanho. Não importa. Se eu só consigo fazer o alimento e doar lá no centro, não tem problema, né? A espiritualidade, ela aproveita todos os nossos movimentos. Qualquer movimento, qualquer ação que nós nos dispusermos a fazer, eles potencializam o cêntuplo, como disse, né, São Vicente, o cêntuplo. Então, nós seremos tomados de uma energia, de uma força, de uma coragem, de uma fé, né, inabalável, mas é preciso que a gente dê o primeiro passo, porque nenhum espírito, nenhum irmão irá bater na nossa porta e nos tirar de dentro de casa para que a gente saia e faça uma caridade, né? Então, ele fala, todos vós podes doar, né? E aí, com isso, a gente fecha esse projeto que Kardec, junto com os espíritos, traz de ensinamento nesses itens, onde ele traz o despertamento, o conhecimento, o amor, né, a indulgência com o perdão e o chamamento ao trabalho. Se nós conseguirmos ler todo esse estudo e entender esse cadeamento, a gente pode levar isso para a nossa vida. Aliás, devemos levar isso para a nossa vida. E a gente não pode nunca esquecer, né, de sempre à noite, ou no momento em que nós estivermos em prece, ou no próprio centro espírita, enfim, no nosso evangelho do lar, fazer aquelas reflexões, né, mais íntimas, né? Como é que eu posso praticar a caridade no meu dia a dia? Porque eu não posso escolher um dia para fazer a caridade. É preciso que eu esteja em constante estado caritativo. Porque a caridade, a necessidade do próximo pode bater à minha porta a qualquer momento. Ela não vai bater na minha porta só na hora que eu estiver no centro espírita, né? Então, eu preciso ter isso em mente. Que atitude que eu posso tomar para eu ser mais benevolente comigo mesmo e com o próximo? Será que eu estou sendo benevolente? Né? Porque essa beneficência é lei de amor. Então, se ela é lei e ela é uma lei divina, é necessário que eu cumpra, que eu entenda. Né? Isso é um convite que o nosso Pai Celestial faz para cada um de nós, para que nós reflitamos, né, diariamente sobre a nossa necessidade de fazer o bem ao próximo e um inventário, né, que nos cabe sobre o quanto o movimento que nós estamos fazendo ele é suficiente, ele está atingindo as minhas metas ou ele só está cumprindo um papel, né? O amor ao próximo ele é amplo, os nossos talentos são infinitos. Como nós estamos utilizando? Porque se nós estamos na nossa melhor encarnação, e todos nós já frequentadores das casas espíritas sabemos disso, né, esse é o nosso melhor momento, o que nós estamos fazendo com o nosso tempo? O que nós estamos
né? Aonde nós estamos depositando o nosso tesouro e o nosso coração. Jesus já nos disse, aonde está o nosso tesouro, lá está o nosso coração. Aonde nós estamos depositando o nosso tesouro? E essa é uma pergunta que diariamente nós precisamos fazer. Então, a gente agradece nesse momento, né, a audiência de cada um de vocês, né, na certeza de que o amor e o amparo de Jesus, nosso Mestre, ele está conosco em todos os momentos, em toda a nossa caminhada, desde o momento em que nós fomos criados até nós continuarmos e dividirmos, que possamos levar, né, esse conhecimento, esses ensinamentos trazidos por esses espíritos amorosos para a nossa caminhada do dia a dia. Agradecemos muito a participação, agradecemos muito ao Arlindo e ao Cláudio por toda essa possibilidade e desejamos a todos uma excelente noite na paz de nosso Senhor Jesus.